Senhores vereadores, está em discussão, na sequência, votação nominal, em discussão, a emenda aditiva de número 36 ao projeto de lei de número 50 de 2017, de autoria dos vereadores. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, 36, né? Só para os senhores situarem, a emenda aditiva número 36 é a emenda da pista de atletismo que nós em conjunto, os vereadores, fizemos ao PPA. Senhores vereadores, está em discussão, tem a palavra o novo vereador professor Edival, na sequência o novo vereador Renato Caroba. Senhoras e senhores, nobres companheiros de trabalho, família arujaense, meu boa noite. Só que agora é de dia, né? Mas para mim é boa noite. Porque nós continuamos, conversamos, demos um ano aceitando as mesmas coisas e antes mesmo de apresentar, juntar o grupo para apresentar isso aí, foi conversado com o executivo. E no dia 1º de janeiro deste ano, conversando com o secretário de lá, falou que os vereadores foram chamados para conversar antes do veto, dia 28. Eu falei, se todos foram chamados, eu não faço parte desse todo. E, pelo que eu entendo, antes eu mostrei custo e benefício, fomos em São Caetano, fomos em Jacaraí, foi medir o local aonde pode se fazer sem muita dificuldade para a administração, para a prefeitura. Segundo, foi oferecido por colegas daqui da casa, companheiros, vereadores daqui da casa, Parque Rodrigo Barreto, espaço. Então, não importa se vou ficar sozinho, mas vou ficar com a população. Hoje, Mogi não tem mais pista de atletismo, Suzano não tem mais. Toda a nossa região não tem. Estive em Guarulhos semana passada, está incapaz de uso, a pista foi feita há 20 e poucos anos atrás. Então, sinto muito. Ah, vamos vetar, não vai receber. Se não vai, nós temos como cobrar. Se vai acatar, acata. Mas eu vou ficar a favor do trabalho que foi feito. Até porque essa casa contratou um especialista que ficou até demais das horas trabalhando aqui para nos orientar. E antes disso foi chamado, foi convocado, foi convidado a equipe gestora do executivo. Então, está na hora, ou nós nos juntamos, ou a casa se une para trabalhar em prol do povo, ou vamos deixar como está. Só que eu digo, eu não tenho compromisso com nenhum grupo, tenho compromisso sim com a população. Muito obrigado. Tem a palavra o novo vereador Renato Caroba. Senhoras e senhores, nós temos um monte de... Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Nós temos várias emendas para serem discutidas aqui, votadas, aliás, várias emendas para serem discutidas, mas o teor é sempre o mesmo, que é o veto
a essas emendas feitas pelo Poder Executivo. Eu queria aqui, não vou discutir em todas as emendas, até porque vai ficar longo, mas pelo menos uma ou duas oportunidades nós queremos fazer uso da palavra aqui, senhor presidente, para dizer o seguinte. Na LDO, nós fizemos várias emendas e as nossas emendas foram rejeitadas. E, segundo o governo, elas foram rejeitadas porque não constava no PPA. Você tem fala aqui de liderança do governo, tem fala do secretário, falando não estava no PPA. O que nós fizemos? Colocamos no PPA. E a resposta do governo foi a seguinte: tem que ser rejeitada, tem que ser vetada porque ela não consta na LDO. Simples assim, para o pessoal entender como é que está sendo tratado. Então, apesar de ter algumas discussões sobre a maneira técnica como foi elaborada, umas discussões plausível, mas também há discussão a maneira como foi feito o orçamento por parte do prefeito, e nós discutimos isso aqui na audiência pública. Então, no arrimo do que falou o professor Edival aqui, não dá para nós também perdermos todo o trabalho que esta Câmara fez. O prefeito possui 40 milhões de reais para remanejamentos. 40 milhões de reais. Pouco mais, um pouco menos, mas cerca de 40 milhões de reais para remanejamento. Não dá para a gente catar todo esse trabalho da Câmara e jogar no lixo. Então eu queria aqui pedir aos colegas que a gente rejeitasse os vetos, e alguns já se manifestaram, mas no PPA, inclusive, eu já falei isso na reunião da comissão, no PPA, inclusive, é a maneira que a gente cria os programas para poder contemplar nas demais peças orçamentárias. Nós fizemos isso e agora não dá para saber aqui qual a real intenção do governo. Porque quando foi da LDO, repito, não deixou passar nossas emendas na LDO, dizendo que porque não constar na PPA. E agora está no PPA, ele diz que não pode passar porque não está na LDO. Então eu acho ruim essa tratativa do Poder Executivo com a Câmara, e eu acho pior ainda nós, vereadores, jogarmos esse trabalho, esse estudo, esse esforço, esse debate que nós fizemos no lixo. Todas as vezes que tratou de orçamento aqui, a Câmara, e eu quero fazer aqui, fazer a defesa da forma como a Comissão de Finanças e Orçamento se relacionou com o governo, mostrando a responsabilidade. Diversas vezes a professora Cris do Barreto foi até a prefeitura discutir, a Ana Poli, o próprio Luiz Fernando. Quando foi para acertar a peça ou tentar ser parceira do Poder Executivo, a Câmara fez o gesto. E neste momento o prefeito fez diferente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nós aprovamos aqui o orçamento de uma forma, saiu o autógrafo desta casa, mandou para o prefeito publicou de forma diversa do que foi aprovado aqui. Isso é uma fraude. Como é que você aprova uma coisa aqui e o prefeito publica outra? Como é que sai um autógrafo daqui e o prefeito publica outra? Então, é coisa para esta casa também ficar atenta, tomar conhecimento e tomar as medidas cabíveis. Por conta de todo esse processo mal feito por parte do Executivo, não dá para nós da Câmara Municipal pegarmos o nosso trabalho, a nossa preocupação e principalmente as nossas intenções, que não é nossa, é da população. Cada um de vocês aqui, cada um de nós recebemos a demanda da população e é nesse momento que nós colocamos na peça orçamentária aquilo que a população nos cobra. Não dá para a gente apenas arrancar esse trabalho, tirar esse trabalho da peça orçamentária ao bel prazer do Poder Executivo. Vou dizer aqui, senhor presidente, que vou rejeitar os vetos do Poder Executivo, enaltecendo o trabalho dos vereadores. Tem a palavra o nobre vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, público presente, internautas, a imprensa que nos cobre. Senhores vereadores, as emendas, cada emenda apresentada, ela tem condição, sim, de tramitação, como foi dito aqui pelos pares. Todas as emendas aqui apresentadas, todas têm condições. O montante é que é inexequível, segundo a mensagem do governo.
E verificando aqui, todos os vereadores constataram que de fato se torna inexequível o montante de emendas. Foram tiradas quase todas de uma única pasta, o que pode, de certa forma, impedir o andamento desta determinada secretaria neste momento. Então, não trata-se de se jogar todo o trabalho de uma comissão no lixo, mas sim de reconhecer que, embora tenha tido muitos erros do Executivo, neste momento, nesta ação, o Executivo não está errado. Nesta ação em questão que estamos aqui, nesta manhã, em discussão, o Executivo não está errado. Se houve a contratação de técnicos para auxiliar os vereadores, quem vota, quem determina, é o vereador, não é o técnico. Quem foi votado nas urnas é o vereador. A responsabilidade é do vereador neste momento. E, embora o governo tenha errado, e tenha errado com muita frequência, neste quesito o governo não errou. E por isso, eu subo a essa tribuna, peço que os nobres pares acatem o veto do governo, e que durante o ano essa fiscalização continue, e creio eu que a cada dia com vereadores mais experientes. Hoje já temos aqui o que tem menos tempo de experiência, já tem 1 ano de experiência, e acredito que isso vai resultar num serviço de excelente qualidade, que vai refletir aí nos munícipes. Mas nesse momento eu peço que acatem o veto do governo, e temos aí mais 3 anos de fiscalização, e repito, cada vez mais buscando não errar. Quanto menos errarmos, mais motivos de cobrança teremos. Agradeço a atenção de todos e peço que acatem o veto. Senhores vereadores, está em discussão. Palavra ao vereador Paraíbacar. Senhores vereadores, mesa diretora, imprensa, internautas que nos assistem, o meu gabinete que está aqui presente, o grande amigo Renato, em nome da sua pessoa, eu saúdo a todos que nos acompanham. Senhores vereadores, em diversas vezes, esta casa pôde abrir um diálogo para construirmos uma situação viável para o município de Arujá. E desta vez não foi diferente. Todos os vereadores, como a comissão, esteve disposto para entender e poder sanar os problemas do nosso município. Hoje nós estamos votando aqui as emendas do PPA, a qual esta casa se comprometeu com o governo em fazer 3 emendas impositivas, que na legalidade é viável, que seria 3 emendas, uma destinada para a pista de atletismo, um outro valor destinado para o transporte público, subsidiar o transporte público da nossa cidade, baixar a passagem do transporte público, e a outra emenda também que seria, salvo me engano, um convênio, um repasse para subsidiar um convênio entre as creches e atender as demandas que o nosso município necessita. Pois bem, isso nós abrimos esse diálogo, tivemos um diálogo afinco para que o governo se comprometesse. Outra vez o governo, mais uma vez, erra. Ele, na peça que diz referente ao PPA de 2018, incluiu 4 itens que o próprio governo mandou uma mensagem para essa casa, a qual
deu um bloco do 15A, a qual nós inserimos todos os programas a qual esse mesmo governo falou que não iria contemplar devido não estar no PPA ou na lei de diretriz orçamentária. Ou seja, nós fizemos a nossa parte, o governo errou. E agora nós estamos aqui mais uma vez abrindo o diálogo. Sexta-feira, o governo nos atendeu, convocou uma reunião com os vereadores para discutirmos os vetos. E o governo se comprometeu em abrir audiências públicas para que nós possamos sim corrigir o erro que veio da base do governo. Então, senhores vereadores, eu quero aqui pedir o voto de confiança para que nós possamos contemplar o município de Arujá. Eu vou acatar o veto do governo em certas matérias, onde ele se comprometeu em abrir audiência pública urgente para que nós possamos, sim, fazer a correção da peça orçamentária e o município ser contemplado. Então, senhores vereadores, nesta emenda eu irei acatar o veto do governo. No mais, um bom dia a todos. Tem a palavra o nobre vereador Rafael Laranjeira. Bom dia a todos, os colegas de trabalho, a imprensa, público, internautas, as pessoas que nos acompanham. Que 2018 seja ainda mais produtivo do que 2017. Ano passado, quando chegou aqui o veto na LDO, para que nós votássemos se acatar ou rejeitar, como estamos aqui hoje nessa sessão, eu naquele momento acatei o veto do prefeito, tendo em vista que teve também na época uma reunião, onde o governo se comprometeu com algumas situações e com os vereadores, de que no decorrer do ano iria atender essas reivindicações, etc. E acatei o veto. Só que o que acontece? Nós podemos ver que o prefeito até hoje não conseguiu ainda cumprir com o que é tratado nas reuniões, e naquele momento eu votei contra as emendas dos próprios vereadores, de alguns colegas aqui da casa, por exemplo a da Cris, por exemplo a do Rogério na época da Euta, enfim. Então, depois conversei com alguns vereadores, refleti, vi que não tinha... Mudei minha convicção e falei, olha, errei no voto. Se eu tiver oportunidade, irei corrigir essa questão. Então, hoje, eu vou rejeitar os vetos, não vou votar mais uma vez contra vereadores, contra emenda de vereadores, a não ser daqueles que disser que abrir a votação. Mas estou fechado e vou rejeitar o veto e peço para que os companheiros também não acate o veto, para acatar veto contra a emenda de vereador. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, gostaria de deixar registrado, que as emendas dos vereadores, da comissão, que saiu dessa casa, esse vereador vai rejeitar. Está em discussão ainda o nobre vereador professor Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa, os internautas, eu também solicito aos nobres pares que revejam e rejeitem o veto, porque passamos aqui cerca de 70 a 90 dias estudando. Tem muitas das emendas que constam no anexo 5, que não é obrigatório a fazer em 2018. Elas poderão ser redistribuídas em 2019, 2020, 2021 e até 2022. E muitas daquelas emendas que constam no anexo 5, se ela for revogada totalmente, vai dar problema em outras emendas. Aí sim vai dar problema. Eu acho que deveria ter sido melhor estudado por parte do Executivo e ter mostrado maior clareza o que vai ser inexequível dentro daquilo. E isso não foi constado. Então, por esse motivo, eu acho que nós temos que rejeitar. E sim, aquilo que não for inexequível, que for melhor, que for inexequível, que não der para ser colocado em prática, e ser reenviado para essa Casa de Leis, para que a gente reavalie. Porque dentro também das emendas,
tem emendas importantíssimas que foram para corrigir a peça orçamentária, e até ela mesmo foi, no caso, feito veto. Aí fica também a dúvida, como é que vai ficar aprovando, acatando esse veto? Eu acho que tem que ser melhor assim estudado e ter sido mandado para cá realmente aquilo que não pode ser colocado em prática. Então, portanto, peço a todos que rejeitem o veto. Senhores vereadores, ainda em discussão, a palavra ao nobre vereador Luiz Fernando. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui em 2018. E como já foi dito, que esse ano seja um ano produtivo, seja um ano que a gente possa estar discutindo e, de fato, agindo de forma mais ativa e contundente em favor da população. Quero aproveitar também e cumprimentar os nobres colegas vereadores, vereadoras, o público que se faz presente aqui, assessores, e também a imprensa e os internautas. Como já foi dito, nós vamos aqui votar a questão dos vetos do PPA e também da LOA, e como se trata de uma matéria extensa, eu quero colocar o meu posicionamento já desde o início. Embora eu tenha acompanhado o trabalho árduo, né, da comissão, pude colaborar de alguma forma, né, eu vi realmente que houve um empenho muito grande, né, em se entender a peça, até mesmo pela maneira que a peça veio, contendo vários problemas e etc. Porém, infelizmente, no envio final da peça, né, eu entendo que houve erros. E esses erros, eles inviabilizam, de fato, a execução aí de algumas emendas. Então, a princípio, na análise que eu pude fazer, e quero deixar claro aqui que a forma que nós estamos trabalhando com o PPA e com a LOA, ela, no meu entendimento, favorece muito essa análise, às vezes, equivocada. Por quê? Por mais que a vereadora colocou, nós tivemos 72 dias, mesmo assim, nós vemos que no final foi tumultuado, acabamos enviando o prazo lá para o Executivo também dar a resposta. Isso favorece a questão dos problemas, dos erros, da falta de discussão, enfim. Então, diante disso, mesmo tendo alguns pontos aqui que seriam muito discutíveis, eu vou estar acatando na maioria aqui os vetos do Executivo, até dando, mais uma vez, líder do governo, um voto de confiança, né? Um voto de confiança ao governo. Inclusive, agradeço aos vereadores que vieram falar comigo a respeito de emendas da minha autoria, mas quero que vocês fiquem tranquilos com relação a isso. E eu entendo também que nós temos que propor, vereadores, algumas mudanças, tanto no regimento interno, né, quanto na lei orgânica, no que diz respeito a prazos, aqui para a gente poder analisar isso com mais calma, né? Por exemplo, algumas emendas que nós fizemos aqui no final, faltou justificativa, por que nós fizemos a mudança, entre outras coisas, né? Então, quero estar adiantando que eu estarei, na grande maioria, acatando aí os vetos que foram propostos pelo governo, acreditando, eu faço questão de deixar registrado isso aqui, em tribuna, para que depois, ao longo do ano, permitindo Deus que eu esteja aqui, se o governo não cumprir o compromisso, como vem acontecendo em alguns casos, eu concordo com alguns vereadores, haverá um posicionamento claro desse vereador, quanto a, de fato, estar rejeitando matérias do governo que a gente entende que vai prejudicar a população. Mas de forma muito tranquila, muito serena, quero estar adiantando que eu vou estar acatando a maioria dos vetos que estão sendo propostos aqui pelo governo. Muito obrigado, bom dia a todos. Ainda em discussão, tem a palavra a vereadora professora Ana Poli, na sequência, professora Cris Linda do Barreto, e na sequência, Paulinho Maiolino.
Bom dia a todos, bom dia imprensa, os nobres colegas, internautas que estão nos assistindo. De forma muito tranquila também, eu vou rejeitar aí os vetos, ou a maioria deles, por entender que a nossa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, juntamente com os vereadores, nós fizemos um trabalho, apesar da minha inexperiência, o professor Edival, né, a gente fez um trabalho extremamente minucioso, vamos dizer assim, né? Nos debruçamos em cima de todas as peças, estudamos e trabalhamos com afinco para que todas as emendas fossem em prol da população. E eu acho um pouquinho injusto, da parte do governo, achar que nós estamos aqui para prejudicá-lo. Pelo contrário, se nós estivéssemos aqui para prejudicar o governo, a gente teria rejeitado as peças quando chegou, a gente teria que... principalmente a comissão, né, que a gente ficou dias e dias indo e voltando da prefeitura para tentar, né, colocar dentro das peças aquilo que fosse viável, tanto para o prefeito executar, quanto para a população, os pedidos. E nós estamos aqui, mais uma vez, demonstrando o nosso compromisso com o governo, de que, se nós não estivéssemos preocupados com a situação do governo, nós teríamos, por exemplo, agora, ou faríamos uma sinalização de que, só dele ter publicado, né, um orçamento que não é o que nós aprovamos aqui, isso já dá improbidade administrativa. Já começamos 2018 errado. Segundo, eu rejeito o veto, ou a maioria deles, pelo seguinte: eu acho que o governo, apesar da maioria dos secretários serem os antigos e terem muita experiência, na nossa lei orgânica do município diz que a manutenção do veto, ou seja, se nós acatarmos o veto, não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Quer dizer, o dinheiro que nós vamos deixar de colocar no orçamento para que a prefeitura utilize, eles não vão poder utilizar. E quem vai estar perdendo? É o prefeito? É a Câmara? É a população. Então, eu não sei quem que está ajudando aí, quem são os secretários, mas eu acho que, apesar deles serem os antigos, ou a maioria deles, não se atentaram a isso. Então, nós estamos dando mais um voto de confiança para o governo. De que forma? Não acatando os vetos, porque depois ele vai poder mandar aqui esse dinheiro, no caso, né, pedindo aí verba suplementar, e nós vamos poder estar indicando para onde vai ser feito. Então, eu acho que o governo está um pouquinho aí, não sei em que condição, um pouquinho, né, desorientado. Nós não estamos aqui para prejudicar o governo, pelo contrário. A nossa comissão trabalhou afinco, os vereadores também, trabalhamos dias e noites aqui, trouxemos técnicos de fora para nos ajudar, e nós estamos tentando. Então, eu sinto muito, peço aos colegas aqui que trabalharam juntamente comigo, que foi a maioria, e nós trabalhamos todos juntos aqui, que a gente não aceite o veto, porque esse é o nosso trabalho sendo jogado no lixo. Nós somos o porta-voz da população, e nós sabemos o que a população precisa. Só que nós precisamos ter coragem, agora, não acatar os vetos e mostrar para o governo que eles precisam da nossa ajuda. Se eles tiveram erros, nós também tivemos. Se nós tivemos erros agora, eles também tiveram. Então, nós temos que seguir nosso posicionamento e continuar ajudando a população e o governo a caminhar até chegar ao seu denominador comum e chegar a uma orientação correta. É o que eu peço aos colegas. Um bom dia a todos. Tem a palavra o vereador Paulinho Maiolino. Bom dia a todos aí, público presente, internautas. Acho que pelo jeito tá meio empatado o jogo aí, mas acho que eu vou desempatar esse jogo agora também. Qual a diferença qual o peso do voto de um vereador nessa hora? Do vereador que teve mais votos e o que teve menos votos. Nessa hora o peso é o mesmo. O que significa que eu estou falando para vocês isso daí? Porque nós demos um voto de confiança para o Executivo, diversas vezes. Iria votar favorável, iria acatar os vetos. Mas pensando melhor agora, eu vou rejeitar. Vou acompanhar os vereadores aí para rejeitar esse veto. Por causa de uma falta de respeito da parte do Executivo. Naquele dia, Castelo, nós estávamos lá na reunião. Peça orçamentária. PPA, LDO e LUA.
Nós estamos estabelecendo, se estruturando e se organizando para trazer o melhor para o município. Não só eu, como todos os vereadores presentes na casa. Mas a pessoa que deveria estar na reunião naquele momento é a secretária Inês, secretária de Finanças. E ela não estava presente. Coordenador, se dizem coordenador, o assessor do prefeito, Jones, falou para nós, teria ligado para todos os vereadores. Ligou para 5 vereadores. Meu telefone estava dando caixa postal. Mentira. Meu telefone estava ligado o tempo todo. Não ligou. Se não ligou é porque não se importou. Mas agora, na hora da votação, vai se importar. Porque rejeitar o veto vai ser bom para o executivo. Para eles poderem refletir nos erros que está acontecendo com frequência, vindo de lá para cá. Não é a coisa que começou agora, já de um tempo para cá. Como a vereadora Cris falou muito bem, na colocação dela, nós não estamos sendo contra o executivo, muito pelo contrário, fazendo com que eles pensem, reflitam e vejam nos erros que está acontecendo. Todo um trabalho executado pela comissão, sendo jogado no ralo, sendo jogado no lixo, isso não pode acontecer. Nós temos que valorizar a Câmara Municipal, o trabalho parlamentar de todos os vereadores aqui, em especial a comissão. Então, todos os vereadores aqui que rejeitar esse veto, não está indo contra o executivo, está ajudando eles para pensar, analisar, refletir, para nas próximas ocasiões e situações parecidas com essa, não ter esse tipo de problema. Porque é a nossa postura, é a nossa atuação parlamentar que está em jogo e é o que a população espera da gente. Então, também peço aos demais, quem puder nos acompanhar em rejeitar esses vetos, que façam, pois isso vai ser bom para a população. No mais, uma boa tarde a todos. Senhores vereadores, encerrada a discussão, passamos agora à votação. Ela será nominal, com declaração do voto ao microfone. A declaração do voto no microfone, podemos todos votar da mesa mesmo, para agilizar mais a votação. A votação, novamente, será pelo acato veto ou rejeito veto dos nobres pares, por gentileza. Será feita a chamada pelo nobre vereador Gabriel, primeiro secretário. Vereador Abel Franco Larini. O vereador rejeita o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Só um minuto, não. Eu estou falando. Rejeito o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Rejeito o veto. Vereador Edmar do Rosário. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Este vereador rejeita o veto. Vereador Edival de Oliveira Paula. Este vereador acata o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Esse vereador acata o veto. Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador acata o veto. Vereador Marcelo Zé de Oliveira ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Só um minutinho, Paulinho. Só desliga aí para mim, por favor. Vê agora. Deixa liberar daqui. Olha lá. Esse vereador rejeita o veto. Rafael Santos Laranjeira.
Esse vereador rejeita o veto. Renato Bispo Caroba. Vereador rejeita o veto. Reinaldo Gregório Júnior. Acato o veto. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Acato o veto. Vereador Rogério está ausente. Declaro o veto a emenda de número 36 rejeitado. Senhores vereadores, está agora em única discussão para posterior votação da emenda aditiva número 38 e 39. Eu gostaria de só fazer uma sugestão, se claro os pares concordarem, para de repente a gente consegue fazer a discussão num tempo um pouquinho maior, para que às vezes também não fique cansativa a sessão. Se quiserem, a gente aumenta um pouco o tempo aqui para a discussão num todo. Pois não, Renato? Só sugestão, presidente, não sei se regimentalmente seria possível, mas essas, por exemplo, de autoria de vereadores aqui, se a gente pudesse fazer a discussão, talvez em bloco, a discussão, que aí cada um falaria ali um pouco da sua, e a votação nós poderíamos fazer até em parte. Mas uma sugestão aos colegas aí, se a gente conseguiria fazer ao menos a discussão em bloco. Se todos concordarem, nós fazemos a discussão num todo das emendas e depois nós votamos por etapa, tá? Discute num todo e a discussão em bloco e a votação individual. Pode ser assim? Tudo bem, daí nós passamos a 5 minutos. Está em discussão a emenda aditiva número... O veto, a emenda aditiva número 38 e 39 de autoria do Luiz Fernando. Está em discussão. Vamos passar a votação nominal, com o chamado vereador ao microfone para a declaração do voto. Nobre vereador Gabriel. Vereador Abel Franco Larini. O vereador rejeita o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Rejeito o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Rejeito o veto. Vereador Edmar do Rosário. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Edivaldo Barbosa Paz. Rejeito o veto. Vereador Edivaldo Oliveira Paula. Esse vereador acata o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Esse vereador acata o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador acata o veto. Vereador Marcelo ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Rafael Santos Langeira. Rejeito o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Acato o veto. Vereador Rogério Gonçalves Pereira está ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Acato o veto. Senhores vereadores, fica rejeitado o veto às emendas aditivas de número 38 e 39 ao projeto de lei de número 50 de 2017. Questão de ordem levantada pelo vereador Paraíba. Senhor presidente e vereadores, eu solicito aqui que essa emenda número 60, ela seja também lida aí como autoria independente, haja vista que há um erro nesta emenda e que se coloque aí como autoria de vereadores. As demais minhas pode deixar em bloco, mas essa em especial de 60, eu solicito que façam a leitura dela individual. 60. Então nós votamos a 60 separada do bloco, tá bom. Fechado. Senhores vereadores, está em
discussão e votação do veto. Discussão e posterior votação do veto à emenda modificativa número 40 de 2017 ao projeto de lei número 50, de autoria do nobre vereador Renato Cláudio. Está em discussão, está em votação. Solicito o nobre vereador primeiro secretário a proceder à chamada para votação no microfone. Vereador Abel Franco Larini. Vereador, rejeita o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Rejeito o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Rejeito o veto. Vereador Edmar do Rosário. Rejeito o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Rejeito o veto. Vereador Edivaldo Oliveira Paula. Acato o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Vereador acato o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Acato o veto. Vereador Marcelo José de Oliveira está ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Rejeito o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Rejeito o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Acato o veto. Vereador Rogério Gonçalves Pereira está ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Acato o veto. Senhores vereadores, fica rejeitado o veto à emenda de número 40 ao projeto de lei número 50 do ano 2017. Senhores vereadores, está em discussão e votação das emendas modificativas para o voto do veto à emenda de número 44 a 55, emendas de autoria da mesa diretora do ano 2017 ao projeto de lei número 50, nobres pares, está em discussão. Passamos à votação, solicito a chamada nominal dos vereadores. Nobre vereador Gabriel. Vereador Abel Franco Larini. Rejeito o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Rejeito o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Rejeito o veto. Vereador Edmar do Rosário. Rejeito o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Rejeito o veto. Vereador Edival. Acato o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Rejeita o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Marcelo Zé de Oliveira está ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Rejeito o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Rejeito o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Rejeito o veto. Vereador Rogério Gonçalves está ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Rejeito o veto. Veto rejeitado. Senhores vereadores, com 12 votos pela rejeição, fica rejeitado o veto às emendas de emenda modificativa número 44 a 55. Fica rejeitado o veto. Senhores vereadores, está em discussão e posterior votação do veto às emendas números 56 e 57, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária de 2017, ao projeto de lei número 50 de 2017. Está em discussão, está em votação, solicito a chamada nominal dos pares para a votação no microfone. Vereador Abel Franco Larini. Rejeito o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Rejeito o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Rejeito o veto. Vereador Edmar do Rosário. Rejeito o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Rejeito o veto. Vereador Edivaldo Oliveira Paula. Acato o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Vereador acato o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Acato o veto. Vereador Marcelo José de Oliveira está ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Rejeito o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Acato.
Vereador Rogério está ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Acato o veto. Senhores vereadores, veto as emendas modificativas números 56 e 57 ficam rejeitadas. O veto fica rejeitado. As emendas modificativas 56 e 57 ao projeto de lei número 50 de 2017. Senhores vereadores, passamos agora a discussão e posterior votação chamada nominal ao microfone para o voto da emenda aditiva de número 60 do ano 2017 ao projeto de lei de número 50 de 2017. Está em discussão. Paraíba? A 60. Palavra no vereador Paraíba. Senhores vereadores, esta emenda trata-se de um valor para uma construção de vestiários, playground, uma infraestrutura no campo do Cruzeirinho, no Parque Rodrigo Barreto. Este vereador, anteriormente de fazer essa emenda, solicitou à prefeitura um mapeamento da área. E a prefeitura, devido ao fraco serviço prestado nas informações perante a população, perante esta Casa de Leis, demorou. E este vereador acabou fazendo essa emenda. E logo em seguida, a prefeitura nos informou, deu o mapeamento daquela área, onde a área é uma área particular. Vale salientar que naquela área, pertencente à imobiliária e construtora Continental, a maior devedora do município de Arujá, este vereador irá requerer, através de um documento, para que aquela área seja de utilidade pública, primeiramente. Então, em decorrência desses fatos, este vereador irá acatar o veto do governo e pedir para os nobres colegas que acatem o veto, devido a ter problemas de propriedades. Então, não é uma área da prefeitura. Então, a emenda está feita de forma correta, mas com as informações que foram feitas, chegada ao gabinete desse vereador, fica inviável de essa emenda ser projetada nesse orçamento. Então, em respeito a isso, eu solicito que os nobres colegas acatem o veto do governo e eu irei tomar as devidas providências, e o governo nos comprometeu de fazermos audiência pública e sanar esses problemas para que se torne viável esta emenda, e iremos colocar e pleitear em outra ocasião, tá? No mais, um bom dia a todos. Senhores vereadores, ainda em discussão o veto à emenda número 60 ao projeto de lei de número 50 de 2017. Ainda em discussão, senhores vereadores, passamos à votação. Voto nominal. Solicito o nome para o primeiro secretário proceder a chamada por mim para voto. Vereador Abel Franco Larini. Senhor vereador, acata o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Acato o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Acato o veto. Vereador Edmar do Rosário. Esse vereador acata o veto. Vereador Edivaldo Barbosa Paz. Acato o veto. Vereador Edivaldo de Oliveira Paula. Acato o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Esse vereador acata o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Acato o veto. Vereador Marcelo José de Oliveira está ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Acata o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Acato o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Acato o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Acato o veto. Vereador Rogério Gonçalves Pereira está ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Acato o veto. Fica com 13 votos favoráveis, fica acatado o veto à emenda de número 60 ao projeto de emenda
aditivo de número 60 ao projeto de lei número 50, 2017. Senhores vereadores, está em discussão e posterior votação nominal no microfone as emendas aditivas número 59, 63 e 65 ao projeto de lei número 50, 2017. Está, senhores vereadores, em discussão. Tem a palavra o vereador Paraíba. Quero aqui, nesse momento, só agradecer a compreensão do Nobres Pares. Essas emendas aí, que é de minha autoria, um refere ao serviço de motoboy para entrega de medicamentos, outro subsídio ao passagem de ônibus, transporte público, e a outra o programa Ecoterapia. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, passamos agora à votação nominal ao microfone, ao veto, às emendas. O vereador Gabriel, por favor. Vereador Abel Franco Larini. O vereador rejeita o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Rejeito o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Rejeito o veto. Vereador Edmar do Rosário. Rejeito o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Rejeito o veto. Vereador Edivaldo de Oliveira Paula. Acato o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Vereador acato o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Acato o veto. Vereador Marcelo Zé de Oliveira está ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Rejeito o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Rejeita o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Acato o veto. Vereador Rogério Gonçalves Pereira está ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Rejeito o veto. Senhores vereadores, fica rejeitado o veto às emendas aditivas números 59, 63 e 65 ao projeto de lei de número 50 do ano 2017. Senhores vereadores, está em discussão e posterior votação nominal das emendas modificativas, o veto às emendas modificativas de número 67, 68, 70 e 85 ao projeto de lei de número 50 do ano 2017. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, está em votação. Solicito a chamada nominal dos pares. Nome do vereador Gabriel. Vereador Abel Franco Larini. Rejeito o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Esta vereadora rejeita o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Rejeito o veto. Vereador Edmar do Rosário. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Rejeito o veto. Vereador Edivaldo de Oliveira Paula. Este vereador acata o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Vereador acata o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador acata o veto. Vereador Marcelo Zé de Oliveira, ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Olá. Rejeito o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Rejeita o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Do Gregório Júnior. Acato o veto. Vereador Rogério Gonçalves está ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Acato o veto. Senhores vereadores, fica rejeitado o veto às emendas modificativas de número 67, 68, 70 e 85 ao projeto de lei de número 50 do ano 2017. Solicito agora a gentileza do primeiro secretário. Está em discussão, única discussão e votação do veto às emendas da emenda aditiva de número 58, 59, 71 e 81, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 2017, ao projeto de lei de número 50. Discussão do veto às emendas aditivas 58, 69, 71 e 81. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, passamos a votação. Solicito ao nobre par Gabriel, chamada do vereador para votação ao microfone.
Vereador Abel Franco Larini. Esse vereador rejeita o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Esta vereadora rejeita o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Essa vereadora rejeita o veto. Vereador Edmar do Rosário. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Já, pá. Só um minuto. Ei. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Edivaldo de Oliveira Paula. Este vereador acata o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Vereador acata o veto. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador acata o veto. Vereador Marcelo José de Oliveira está ausente. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Rejeito o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Acato o veto. Vereador Rogério Gonçalves Pereira, ausente. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Acato o veto. Senhores vereadores, fica rejeitado o veto às emendas aditivas de número 58, 69, 71 e 81 de 2017 ao projeto de lei número 50 de 2017.